Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 11 de agosto de 2025. A ofensiva de verão da Ucrânia está sendo preparada. A Crimeia e a região sul, de uma maneira geral, elas são os alvos principais da ofensiva. Pode ser que haja outros alvos secundários. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade. E peço a todos que estão assistindo a este vídeo que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Então, a Ucrânia deverá lançar essa ofensiva, já existem preparações, já existe essa confirmação, essa que será na região sul e na Crimeia, esses ataques da Ucrânia, essa ofensiva, né? Isso não é uma coisa confirmada, o Estado-Maior do Exército da Ucrânia não fala nada sobre isso ainda, é um segredo guardado a sete chaves, né? Pode ser daqui a pouco que vai estourar em Donetsk ou lá na região de Kharkiv, mas não acredito, porque lá é justamente muito a fronteira com a Ucrânia. Então eles não vão atacar em Kharkiv, que está na fronteira com a Rússia, né? A Ucrânia não tem intenções de invadir a Rússia, de anexar territórios da Rússia, como tem a Rússia. Então, ou seria em Donetsk ou na região sul e na Crimeia. Então eles parecem, segundo análises, eu concordo com essas análises de importantes analistas internacionais, que essa ofensiva vão ser nessas três direções justamente. Crimeia e a região sul, que é os estados, províncias, digo, né? Sempre trato de províncias. Poderia chamar de estados também, que é Zaporizhia e Kherson. Então iria nessas três direções, né? Que são no mesmo eixo de ataque. Mas talvez que a Ucrânia vai fazer três ataques simultaneamente nessas três regiões. Não sei, é o que eu estou imaginando que pode acontecer. Essa ofensiva da Rússia, a ofensiva de verão, ela foi um fracasso. E isso que faz com que a Ucrânia acelere a preparação da ofensiva dela. Ela ainda não começou, né? Mas deve começar brevemente. De acordo com algumas suposições, algumas deduções pelo cenário no teatro de operações e nas linhas de frente especificamente dessas áreas, a Ucrânia irá atacar, até pelo fato de que aquela região ela é mais fraca em termos de número de efetivos de tropas russas e em número de efetivos também de equipamentos, de material bélico. A Rússia reforçou muito a região de Donetsk na sua obsessão de tomar toda a província de Donetsk e na sua obsessão maior ainda de tomar Pokrovsk, Konstantinivka, Slaviansk e Toretsk. Não conseguiu nenhum deles. Está lá tentando. Então é uma obsessão que ela tem por isso. E ela concentrou um número muito grande de tropas. Só na linha de defesa de Pokrovsk existiam, né? O número já diminuiu, que morreu muita gente. Mas eles tinham 70 mil, morreu muita gente, trouxeram mais gente, só que trazem buchas de canhão, não tem valor nenhum. Aí essas buchas de canhão eram 110 mil, já deve estar nos 80 mil agora de novo. Isso era desde o começo do ano. Então, isso já tem sido muito dinâmico, com uma perda de, em média, 35 a 40 mil homens mês que a Rússia tem, repõe alguma coisa, mas não repõe tudo. Calculo que deve estar entre 70 a 80 mil. Então, não consegue e não conseguirá. Então, a ofensiva russa perdeu força. Ela já nasceu mal, né? Já nasceu mal. E os russos não conseguiram o que pretendiam. E estão sem reservas agora para continuar essa ofensiva, o que é pior. E as reservas da Rússia estão completamente esgotadas. A Ucrânia, que as pessoas, em geral, alguns analistas disseram que estavam achando que a Ucrânia estava sem reservas, ao contrário. À medida que os treinamentos na Europa foram ficando prontos, quer na Inglaterra, na Alemanha ou na França, eles foram acumulando tropas e não mandaram todas as tropas imediatamente para a linha de frente. E justamente, então, essas tropas, algumas delas foram para pegar experiência, né?
mas elas fizeram rotação e estão agora sendo preparadas para fazer essa ofensiva ucraniana. É claro que a Ucrânia poderá atacar em outros lugares e surpreender a mim e aqui a todos vocês e a mais gente. Se ela achar que ela tem uma região fácil de entrar, porque nós estamos deduzindo que ela vai nessa direção sul e dali para a Crimeia, ou em paralelo para a Crimeia, porque ali é mais fácil. Inclusive a Crimeia, a Ucrânia veio preparando gradativamente, ela veio destruindo sistemas de artilharia, sistemas de defesa antiaérea, uma série de ativos militares na península da Crimeia, o que torna essa dedução muito clara, ou seja, a Ucrânia vai retomar a Crimeia. Eu diria que esse ano, aparentemente, se essa ofensiva for agora, acredito, assim, não querendo exagerar, mas até o fim do ano, provavelmente antes do fim do ano, a Crimeia poderá estar de volta na Ucrânia. É claro que é uma guerra de atrito, né? E essa guerra de atrito, ela representa um dilema para a segurança russa, mais do que para a Ucrânia agora, porque a Rússia está em território estrangeiro, que ela anexou criminosamente, vergonhosamente na Constituição, e eles estão com problema na economia. E eles não têm mais como avançar, não tem tropas, não tem dinheiro para produzir mais equipamento militar. Ou eles têm que decidir, ou abandonam a economia, continuam a guerra. Na realidade, hoje existem decisões difíceis do ditador da Rússia tomar face às péssimas decisões e à incompetência que ele conduziu essa guerra, que ele não deveria nem ter começado. Na realidade, ele está sendo vencido pela sua incapacidade. E eu acredito que até o final do ano essa guerra será vencida pela Ucrânia. Golpes pesados estão sendo desferidos e foram desferidos, como eu já falei há pouco, na Crimeia, na península da Crimeia, em meio ao esperado novo contra-ataque, ou seja, a Ucrânia continua batendo firme lá e com sucesso. Ninguém em nenhum lugar da Rússia, nem no teatro de operações, um pouco adiante do teatro de operações, a retaguarda da própria Rússia, está parando a Ucrânia. Os drones estão entrando. A aviação ucraniana também está firmemente operando e dominando os céus da Ucrânia. E recentemente agora, essa semana, eu até noticiei o que aconteceu, foi acho que no fim da semana passada que aconteceu, acho que noticiei essa semana, né? Os radares que foram destruídos na Crimeia e não repuseram. Isso também é uma falha, não é só os sistemas de baterias antiaéreas. Agora, o mais valioso deles, e que dava uma segurança geral, eles tinham o chamado 98L6 Yenisei, que foi detectado pela Ucrânia, a Ucrânia foi em cima dele, destruiu. Né? O GUR, na realidade, o Serviço de Inteligência do Exército Ucraniano, descobriu. Esse radar é raro, é caro, né? E ele justamente era para atuar, ele era os olhos do sistema S-500 Prometheus, que a Ucrânia já destruiu alguns ali na Crimeia, mas tem mais alguns ainda, né? E também do S-400 Triumph, que é, vamos dizer, o S-500, é o S-400 recalchutado para S-500. E ele precisava desse radar, só que não tem mais esse radar. Foi um golpe muito significativo. Então a Ucrânia está muito confiante. São sistemas caros e que valem alguns milhões de dólares, milhares de dólares, que milhões de dólares. Acho que é 1,5 milhão cada S-400 que a Rússia estava vendendo no mercado internacional. O S-500, então, deve ser bem mais caro. E aí a guerra continua, né? Essa mensagem que eu quero dar para vocês aqui é que a guerra está continuando e a Ucrânia, com certeza, vai conseguir levar isso adiante e ter a vitória. Se ela começar por aí, retomar a Crimeia, acabou a guerra. Acho que a única maneira de acabar a guerra, como vocês sabem em outros vídeos mesmo, eu não acredito que a guerra termine na mesa de negociações. Né? Eu ainda vou falar outros vídeos sobre isso, vocês vão entender. Não quero misturar aqui os assuntos. E desde ontem, desde o início da madrugada, quero só para complementar, para fechar aqui, para vocês verem como a Rússia perdeu a força, 112 ataques em todo o teatro de operações, num teatro de operações de extensão de entre 1.200 a 1.300 quilômetros.
né? Então eles diminuíram bastante, estavam em 160, 170. Ano passado chegaram alguns dias a atacar 200, 190 ataques, ou seja, bem menos agora, reduziu. E Pokrovsk, que é o local que eles mais atacam, uma maneira insana, não sei por que atacar desse jeito, com buchas de canhão, eles 32 vezes atacaram. Mas a linha de defesa, a fortaleza Pokrovsk continua inexpugnável, né? Então não adianta. Fizeram 18 na direção de Novopavlovsk e 11 na direção de Limansk, também sem nenhum sucesso. Agora vocês vejam, nessas 32 tentativas que eles fizeram em Pokrovsk, foram eliminados, caput, né? 108 militares russos e 56 foram feridos. Então, a Rússia está com problema. Destruíram só um tanque de guerra. Eu disse só um por quê? Porque só tinha um. Ainda não adianta você levar um... Eu não entendi a estratégia dos caras, porque levou um tanque de guerra. Levou um monte de gente a pé. E levaram alguns carros, 8 carros, tipo, sem blindagem, sem nada, né? Destruíram os carros também, que estavam com as guarnições russas. Eles estão mandando gente para matar. E não deviam estar treinando esse pessoal para fazer ofensiva. É isso que me grila um pouquinho, a burrice desses caras. E vai continuar assim a guerra, eles vão perder a guerra por causa disso, né? Então a Ucrânia está fazendo, eu acredito que agora, mês de agosto, acho que entre o dia 15 e o dia 25, deve começar essa ofensiva, né? Não sei se vai ser divulgada em grande pompa, talvez não, e a Ucrânia comece gradativamente a fazer avanços e ela vai criando o corpo, como ela tem fez em outras oportunidades. É a estratégia que a Ucrânia usa e sem expor seu pessoal a assassinatos numa estratégia burra, idiota, suicida de moedor de carne, onde os buchas de canhão vão lá para serem mortos. Essa é a Rússia que faz assim. A Ucrânia usa estratégias mais inteligentes. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês que inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Não esqueçam, aqui você sempre vê a verdade. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.